Presidente, senador Jorge Viana, senhoras senadoras, senhores senadores, quero, antes de iniciar meu pronunciamento, fazer uma saudação a um companheiro e amigo lá do Pará, de Santana do Araguaia, que está na galeria, se encontra na galeria, o Alencar, presidente do PSDB lá de Santana. Seja bem-vindo, Alencar. E fui candidato a prefeito nas eleições do ano passado, não se elegeu, mas será candidato agora, no próximo ano, a deputado estadual, e tenho certeza que o nosso Alencar terá todas as condições de chegar a deputado. E também saudar, senador Jorge Viana, o seu irmão, Luciano Alencar, que é prefeito no município de Vila Rica, em Mato Grosso, nosso vizinho lá, que temos todos trabalhado lá pela Santarém, Cuiabá, que nós vamos falar daqui a pouco. O senador Pedro Táxi, que tão bem representa aqui. Mato Grosso tem a honra de ter o senador Pedro Táxi, senador Jaime Campos e o senador Blairo Maggi, os três senadores que representam com competência e honram o estado de Mato Grosso. Seja bem-vindo também, Alencar, que está com o seu secretário, o seu Geraldo Divino, lá também de Vila Rica. Mas eu quero hoje, senador Jorge Viana, fazer referência a um estudo do Credit Suisse, banco de investimentos, que fez sobre a infraestrutura brasileira, senador Assir Gurgás. Ainda esta semana, agora, recebemos uma notícia que era esperada. Pela terceira vez, o governo federal foi forçado a adiar o leilão do trem-bala entre o Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas. A desistência temporária do governo federal ocorreu diante da realidade que nós, da oposição, alertávamos aqui no Senado. Simplesmente não apareceram investidores em número suficiente. Me parece que só teve a inscrição de um único interessados, então investidores em número suficiente interessados pela obra, cujo orçamento já passa de 38 bilhões de reais. Nosso questionamento quanto à matéria, quando a matéria tramitou aqui no Senado, era em diversos pontos desse projeto lulático. Eu sempre denominei o trem-bala de projeto lulático. O primeiro, regimental e constitucional. A proposta veio como medida provisória. E toda medida provisória, como sabemos, tem que ser obrigatoriamente de tema urgente e relevante. Lançado em 2008, o projeto passou aqui nesta casa em 2011. E lá já questionávamos tanto a urgência quanto a relevância desse empreendimento. A urgência está comprovada não existir, depois de quase 3 anos, o trem ainda não saiu do projeto. E a relevância é que se discute, e vamos tratar do assunto aqui, é o gasto de 38 bilhões pelo governo federal e um projeto que deve deixar de ser feito, porque não tem urgência e não é necessário nesse instante. Temos outras necessidades bem maiores do que o trem-bala. Afinal, senhoras e senhores senadores, paraenses e brasileiros que me assistem pelos veículos de comunicação do Senado e nos acompanham pelas redes sociais, num país onde as pessoas morrem nas estradas esburacadas e em péssimo estado de conservação, onde o modal de transporte de carga é absolutamente invertido, onde os aeroportos não suportam o aumento da demanda, num país que praticamente desconhece o que é uma ferrovia e apresenta uma absoluta inércia e falta de aproveitamento do seu potencial de hidrovia, será mesmo que podemos pensar em queimar etapas e iniciar um projeto de um trem-bala? Não, nossa infraestrutura de transporte é um dos maiores, se não o maior entrave para o nosso desenvolvimento. Não podemos perder tempo, já perdemos demais. Temos que parar de sonhar e encarar a realidade brasileira. É isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que traz um relatório do Banco Credit Suisse,
uma das maiores instituições financeiras do planeta, chamado, está aqui o relatório do banco, que pode ser acessado por qualquer um via internet. Aspa, a infraestrutura brasileira, é agora ou nunca, fecho aspas. Este estudo foi divulgado agora, no início de agosto, e traz alguns dados que traduzem aquilo que nós que vivemos no mundo real do Brasil e não no mundo da propaganda milionária do PT já conhecemos. Cito o documento e diz o seguinte, aspa, é agora ou nunca. Se antes os gargalos de infraestrutura do Brasil preocupavam, agora eles só ficaram pior. Nos últimos 10 anos, enquanto a economia brasileira teve um crescimento significativo, alavancado pelo esgotamento do modelo baseado no crédito, consumo e commodities, investimentos em infraestrutura de transporte respondeu por apenas 0,6% do PIB, ou seja, menos da metade do que seria necessário para sustentar um crescimento econômico anual de 4,5%, fecho aspas, diz o documento do Banco Credit Suisse. De acordo com o estudo, o governo se mostra confuso, depende do setor privado, mas não confia ou, o que é ainda pior, não conquista a confiança dos investidores. A questão é urgente. Vejamos, senador Jorge Viana, a posição do Brasil, segundo o trabalho feito pelo banco. O Brasil está em 107º lugar no ranking de 144 países em relação à eficiência da infraestrutura. E o valor que o governo brasileiro deve investir para chegar à média mundial dos países em desenvolvimento, senador Cacildo Maldaner, vou repetir, o valor que o governo brasileiro deve investir para chegar à média mundial dos países em desenvolvimento, na média. Vejam bem, a média é de $1 trilhão americanos em investimentos de infraestrutura. É isso que o Brasil teria que aplicar para poder chegar à média dos países em desenvolvimento. Cito novamente o estudo do banco, aspas, o modelo de crescimento econômico no país nos últimos 10 anos ficou conhecido como o modelo do, aspas, crédito, consumo e commodities, 3C, fecho aspas. No entanto, mais recentemente, os 3Cs começaram a perder fôlego com as famílias mais endividadas e a disponibilidade de crédito mais rigorosa. Agora, a economia brasileira está enfrentando a desagradável dicotomia do baixo crescimento econômico com inflação alta, fecho aspas. O levantamento mostra ainda a posição do Brasil em relação a vários pontos. E nossa situação, senhoras e senhores senadores, é pífia. Na análise da qualidade de infraestrutura dos aeroportos, estamos na posição 134, 134ª posição de 144 países analisados, quase que no último. O pior resultado entre as nações que compõem o BRICS, Brasil, China, Rússia e Índia. Em relação aos portos, outro resultado medíocre, para usar a expressão adotada pelo estudo. Estamos na posição 135 de 144 países que foram pesquisados. Nas ferrovias, melhoramos um pouco. Estamos na posição número 100, mas ainda bem atrás dos países do BRICS. Nas rodovias, caímos novamente para a posição 123. E na infraestrutura em geral, estamos também na lanterna, com a posição, como eu disse no início, de número 107 ou na 107ª posição entre 144 países. Mas nem sempre foi assim, senador Jorge Viana. O estudo mostra que nosso desempenho caiu bruscamente nos últimos 4 anos, nesses últimos 4 anos, senadora Ana Amélia. Enquanto China, Rússia e Índia investiram de forma pesada em infraestrutura, o governo petista foi tímido e confuso. Mantivemos uma matriz de transporte e uma política de infraestrutura equivocada. Enquanto nos Estados Unidos, apenas para citar um exemplo, as hidrovias e ferrovias correspondem a 68% do modal de transporte, no Brasil,
42% desses modais ainda bastante subutilizados e sucateados. Assim, um ponto de destaque no estudo é chamado, aspas, exemplos de deficiência ou má execução do governo, Ferrovia Norte-Sul e BR-163. Está aqui a página do estudo do Credit Suisse, que mostra, dá como exemplo, esses dois projetos, tanto a Ferrovia Norte-Sul quanto a Santarém-Cuiabá, como exemplos de deficiência ou má execução do governo. Não saia do papel. Diz o texto, aspas, os 3,7 mil quilômetros do projeto de 26 anos da Ferrovia Norte-Sul e o progresso das melhorias na rodovia BR-163 são exemplos claros da qualidade questionável de execução de investimentos públicos no país. Esses projetos estão levando 2 vezes mais tempo para serem completados e a um custo pelo menos 3 vezes mais alto que a previsão original. Em relação à Ferrovia Norte-Sul, que deve ir até Barcarena, estamos acompanhando cada passo e lutando muito para que ela saia do papel o quanto antes e não seja apenas mais uma peça de propaganda para 2014. E também temos a rodovia BR-163, a Santarém-Cuiabá. Esta, sem dúvida, uma rodovia emblemática, que é debatida há décadas e que, apesar de toda a tecnologia disponível, hoje o governo do PT simplesmente não consegue solucionar e resolver definitivamente os problemas para a finalização da sua pavimentação. Senhor presidente, infelizmente, como a realidade mostra todos os dias e o estudo analisa, os problemas estruturais de nossa infraestrutura não é exclusividade do Pará. A incompetência de gestão do PT é democrática. Aliás, em 10 anos no poder, a gestão... Já concluo, senhor presidente. Aliás, em 10 anos no poder, a gestão do PT não entregou uma única obra estruturante, sequer. E aí é o desafio lançado. Gostaria de que fosse dito qual a obra estruturante. Obra estruturante, não é um trecho de rodovia, não é a habitação, são obras estruturantes, que foi iniciado e concluído no governo do PT. Apesar da propaganda, não somos autossuficientes de petróleo, como aqui já foi dito. Temos uma lista sem fim de obras iniciadas, sejam elas refinarias, melhorias em rodovias federais, hidrovias, portos, aeroportos e ferrovias. Porém, são apenas projetos, placas e promessas. Porém, são praticamente nulas as obras entregues e funcionando plenamente. E a infraestrutura de logística e transporte, como sabemos, é pré-requisito para o desenvolvimento econômico e social de qualquer nação. Finalizando, senhor presidente, senador Jorge Viana, perdemos tempo com um viés ideológico e uma constante crise de identidade do governo. Nossa economia precisa, de fato, de uma política desenvolvimentista que olhe para frente sem surtos faraônicos, mas sim com consciência e de forma simples. Não é preciso inventar nada. Basta fazer aquilo que o Brasil e os brasileiros precisam, sem, como disse, invencionice. Mas, sobretudo, com uma análise crítica, reconhecimento de que estamos, na verdade, bem atrás de outros países em desenvolvimento e mais trabalho. A melhor propaganda que o governo do PT poderia fazer é investir de fato no Brasil e não em peças publicitárias cheias de ilusão. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente.